Práticas como a meditação são como escolher usar e reforçar certas trilhas, as da calma, do foco, enquanto outras, como as do estresse crônico, vão ficando menos usadas, meio que cobertas pelo mato. O cérebro se reorganiza fisicamente. Tem até um campo chamado neuroteologia, que estuda as bases neurais de experiências que as pessoas descrevem como místicas ou espirituais. Por exemplo, a sensação de união com tudo pode estar ligada à desativação de certas áreas do cérebro, como o lobo parietal. O foco intenso da meditação ativa outras áreas, como o córtex pré-frontal. E aquele termo elevar a vibração. A análise menciona isso também. Ah, sim. Isso vem mais da filosofia do novo pensamento. É usado como uma metáfora, né? Para a ideia de cultivar intencionalmente estados mentais e emocionais mais positivos, mais elevados, digamos assim. E nessa jornada para dentro, com meditação e tal, a análise fala que se pode encontrar realidades interdimensionais, seres sutis. Isso soa bem etéreo. Existem mapas para navegar nisso? A análise propõe alguns mapas para esse território interno. Um vem da psicologia transpessoal. Jung, Groff. Exatamente. Carl Jung falou dos arquétipos no inconsciente coletivo, aqueles padrões universais, tipo o herói, o sábio, a sombra, que podem emergir nessas jornadas internas. Stanislav Grof mapeou níveis de consciência que vão além da nossa biografia pessoal, experiências perinatais, transpessoais. Outro mapa vem da teosofia de Blavatsky e Annie Besant. Eles descrevem corpos sutis, isso, o astral, ligado às emoções, o mental, ligado aos pensamentos, como se fossem veículos ou camadas da nossa experiência nesses outros planos de realidade. A neuroteologia olha o hardware, o cérebro. A psicologia transpessoal mapeia o software, a psique profunda. E a teosofia descreve a interface, a experiência sentida nesses estados. O ponto central é a integração total. Isso é um contraste forte com o ascetismo tradicional, que o corpo é um obstáculo para o espírito. Nietzsche criticou muito essa visão, chamou até de patológica. A alternativa que a análise propõe é a espiritualidade encarnada, ou embodied spirituality. Nessa visão, o corpo não é inimigo, é um parceiro essencial. A busca é integrar tudo, corpo, mente, espírito. E viver essa integração plenamente no mundo, não fugindo dele.